O dia 28 de outubro de 1940 começou como qualquer outro na Grécia, mas terminaria como um marco de orgulho nacional. Na madrugada fria de Atenas, o primeiro-ministro Ioannis Metaxas foi acordado com uma notícia urgente. O embaixador italiano havia chegado com uma mensagem direta de Benito Mussolini. A carta exigia que a Grécia permitisse a ocupação de pontos estratégicos do país pelo exército italiano. Em outras palavras, uma rendição disfarçada. A resposta de Metaxas, segundo o relato histórico, foi curta e firme. Oxi, que em grego significa não. Essa palavra ecoou por toda a nação e marcou o início de uma das campanhas mais surpreendentes da Segunda Guerra Mundial. Mussolini, convencido da superioridade de suas tropas e desejoso de provar a Hitler que também poderia conquistar territórios na Europa, acreditava que a Grécia cairia em poucos dias. O que ele não sabia era que estava prestes a subestimar um povo que, mesmo sem tanques modernos, com um exército pequeno e mal equipado, mostraria ao mundo o que significa lutar por liberdade em terreno montanhoso e sob frio cortante. Com pouco mais de 140 mil soldados, os gregos se prepararam para enfrentar uma força italiana quase 2 vezes maior. As colunas italianas atravessaram a fronteira pela Albânia, confiantes de que sua superioridade numérica e tecnológica garantiria uma vitória rápida. Mas o que se seguiu foi um pesadelo para Mussolini. O exército grego, composto em grande parte por camponeses, pastores e veteranos da Primeira Guerra Mundial, conhecia as montanhas do Épiro como ninguém. O terreno acidentado e as tempestades de neve tornaram-se aliados dos defensores. Enquanto os italianos sofriam com o frio e as estradas lamacentas, os gregos, movidos por um patriotismo fervoroso, emboscavam as colunas inimigas, cortando suas linhas de suprimento e empurrando-as cada vez mais para trás. As mulheres gregas das aldeias próximas carregavam munição, preparavam comida e ajudavam a transportar feridos, um esforço coletivo que transformou toda a nação em um exército improvisado. Em apenas 2 semanas, o plano italiano desmoronou. A ofensiva falhou completamente e os gregos passaram da defesa para o ataque, empurrando o inimigo de volta para a Albânia. A virada foi tão rápida que chocou toda a Europa. Em novembro de 1940, o mundo assistiu atônito enquanto os gregos, considerados um povo pequeno e militarmente insignificante, avançavam sobre as forças fascistas de Mussolini. Os italianos perderam posição após posição e o moral de suas tropas despencava. As montanhas do norte tornaram-se túmulos brancos, cobertos de neve e soldados derrotados. Mussolini, furioso e humilhado, começou a culpar seus generais pela catástrofe. A imprensa europeia, até então acostumada às vitórias relâmpago do eixo, começou a divulgar que a Itália estava sendo envergonhada por um país de apenas 7 milhões de habitantes. Hitler, por sua vez, observava com crescente irritação. O Führer precisava de uma frente estável nos Balcãs para poder prosseguir com seus planos de invasão à União Soviética. E agora via seu aliado afundar num conflito que nunca deveria ter começado. Os gregos, ao contrário, tornaram-se símbolo de resistência e coragem, e o Oxi Day passou a ser celebrado como o momento em que a Grécia se recusou a ajoelhar diante do fascismo. Em março de 1941, Mussolini tentou restaurar sua honra lançando uma nova ofensiva. Chamou-a de Operação Primavera, esperando que fosse o golpe decisivo. Mas, mais uma vez, subestimou o inimigo. Os italianos iniciaram pesados bombardeios nas montanhas, seguidos por ataques terrestres massivos. Contudo, os gregos, entrincheirados e protegidos pela geografia, resistiram ferozmente. Por 15 dias, os ataques italianos se chocaram contra defesas praticamente impenetráveis. As baixas foram enormes. Relatórios italianos posteriores revelam que, em muitas frentes, os oficiais tiveram que ordenar recuos forçados, pois as tropas simplesmente se recusavam a continuar. Mussolini, que havia viajado pessoalmente até o fronte para testemunhar sua vitória, acabou assistindo a uma derrota ainda mais humilhante. A propaganda italiana, que prometia uma nova Roma conquistando o Oriente, foi silenciada pela realidade amarga.
O exército fascista havia sido derrotado por soldados que muitas vezes lutavam com fuzis de décadas anteriores e uniformes improvisados. Essa humilhação foi tão profunda que até os alemães começaram a questionar a capacidade militar italiana. Percebendo que Mussolini não conseguiria resolver a situação, Hitler decidiu intervir. Em abril de 1941, as tropas alemãs invadiram a Grécia pelo norte, através da Bulgária e da Iugoslávia, num ataque relâmpago coordenado. O exército grego, já exausto após 6 meses de batalhas nas montanhas, lutou bravamente. Mas não havia como resistir à poderosa Wehrmacht. Mesmo assim, o avanço alemão foi mais lento do que o esperado. A resistência grega, combinada com o apoio britânico limitado, atrasou os planos de Hitler em várias semanas. Um atraso que se tornaria crucial meses depois, quando a invasão da União Soviética começou tarde demais para evitar o inverno russo. O sacrifício grego, portanto, teve um impacto que ecoou muito além de suas fronteiras. Mesmo derrotada militarmente, a Grécia havia feito algo que nenhuma nação europeia conseguira até então: humilhar o fascismo em campo aberto e inspirar povos inteiros a acreditar que o eixo não era invencível. Quando Atenas finalmente caiu em abril de 1941, o orgulho grego permaneceu intacto. A ocupação nazista foi brutal, mas o espírito de resistência que havia derrotado Mussolini não se apagou. Guerrilheiros gregos continuaram lutando nas montanhas, sabotando trens, destruindo pontes e mantendo viva a chama da liberdade. Para Hitler, a campanha nos Balcãs havia sido uma vitória cara e inoportuna. Para Mussolini, foi uma ferida em seu ego que nunca cicatrizou. E para o povo grego, foi a prova definitiva de que coragem e unidade podiam derrotar até os exércitos mais poderosos. Décadas depois, historiadores continuariam a destacar aquele inverno de 1940 como o momento em que o mundo descobriu que a força de um povo não se mede por números, mas pela vontade de resistir. A frase de Churchill resumiria tudo. Daqui em diante não mais diremos que os gregos lutam como heróis, mas que os heróis lutam como gregos.